Os novos aqui, e depois da palavra a gente vai dar oportunidade aqui para a igreja conhecer cada um. A irmã Marilene está ali feliz, né, em família, e tem uma outra família aqui também que nos visita nessa noite. Que vocês possam sentir a vontade neste lugar, amém? Eu queria convidar a amada igreja para abrirmos em Mateus 11. Essa é uma noite preparada pelo Senhor, amém? Que tudo que a gente cantou aqui possa ser concretizado nos nossos corações. Te quero, Deus, minha vida pertence a Ti, né? Que a gente possa realmente viver isso que a gente canta. Então, mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos e vamos consagrar ao Senhor esse momento aqui da palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja, Pai. E nós acreditamos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que fala, assim como o Senhor falou no passado. O Senhor é um Deus que cumpre, ó Pai, e vela em cumprir a Tua palavra. Por isso nós estamos aqui diante desta palavra, que é vida, que é verdade, Pai. Por isso, ministra aos nossos corações, ó Pai, e tenha liberdade no nosso meio. Que não seja por força nem por violência, mas que seja, Pai, pelo poder do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, Pai, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos nesta noite. Nós estaremos aqui falando de um homem que nas nossas aulas de homilética, ele tem sido citado aqui, que é o João Batista. E eu confesso que eu me surpreendi com algumas afirmações a respeito deste homem. E diz assim a palavra: João envia mensageiros a Jesus. Vamos só contextualizar um pouquinho. João Batista, ele vem após o profeta Elias, com a mesma autoridade do profeta Elias, e ele é considerado o precursor da anunciação de Jesus Cristo. Só que mais que isso, ele era parente de Jesus. A sua mãe Maria, a sua mãe Isabel e a mãe de Jesus, Maria, eram parentes próximas. E ainda quando aquela criança estava no ventre da sua mãe, ela se manifestou quando as duas barrigas ali, porque elas ficaram grávidas, né, próximas uma das outras, eu não me lembro se é 6 meses de diferença. E ali, quando Maria vai visitar sua prima Isabel, e aí mais uma coisa importante, Isabel já estava vivendo um milagre, porque ela já era uma mulher avançada em idade, e Deus aprove trazer uma mensagem do anjo de que ela geraria um filho. E aí o anjo revela para o pai de João qual seria o nome dessa criança. E que ele seria o que anunciaria a vinda do Messias. Então, a gente já vê que esse homem não é um homem comum. Esse homem é um homem separado por Deus para uma missão muito especial. E aí, esse homem sofre perseguições. Ele prega num ambiente difícil, ele prega no deserto. Muitas vezes ele viveu uma vida solitária, né? Ele foi dado como um homem esquisito. Quem aqui já viu falar que João Batista era esquisito? Tem até musiquinha que fala, porque ele comia gafanhotos, comia mel e gafanhotos. As suas roupas, né? Roupas de pele de camelo. Esse homem esquisito, e que talvez nós, na nossa racionalidade, não o qualificaríamos para cumprir a missão. Foi um homem que Deus levantou naquele tempo para ser a voz que clamava no deserto.
e revestiu ele de uma autoridade. Só que esse homem sofreu perseguições. E aí a gente vai ver aqui que essa passagem, a partir aqui no capítulo 11, ele se encontra em cárcere. Ele denuncia o pecado de Herodes e ele é perseguido e preso. E lá da prisão, ele ouve indícios de que tinha alguém fazendo coisas extraordinárias. E aí vamos à leitura, que diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras do Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou haveremos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: ide, anunciai a João, que estáis ouvindo e vendo. O que estáis ouvindo e vendo? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres, a eles está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Com certeza, João ali teve o seu coração aquecido em ver o cumprimento da promessa. João, lá em Isaías 43, vamos ler rapidinho. Isaías 43. Todos acharam? Diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, e o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Nós servimos um Deus que cumpre promessas, independente do cenário. Ali João encontrava-se no deserto, e aqui eu fui procurar aqui alguns adjetivos para deserto. Ele pregou ali no deserto da Judeia. Era um lugar que as precipitações atmosféricas, elas eram escassas, era um lugar de sequidão. A vegetação era inexistente, o sol era escaldante. Ali naquele lugar, o relevo, ele tinha muitas elevações, era cheio de morros. Havia uma baixa diversidade no seu bioma. E talvez por isso ele comia gafanhoto, né? Não sei. E as características de um deserto: é um lugar árido, é um lugar seco, é um lugar quente, é um lugar inóspito. Igreja do Senhor. João não clamou, não foi a voz que clamou no ar-condicionado. João foi o homem que esteve ali solitário, muitas vezes num lugar desabitado, desolado, estéril, desértico, despovoado. Mas ele não apenas cumpriu o propósito que foi confiado a ele, mas ele foi considerado por Jesus o maior que havia nascido do ventre de uma mulher. E aí a gente volta lá em Mateus 11. Vamos continuar mais um pouquinho a nossa leitura. Jesus dá testemunho de João, lá no verso 11:7 agora.
Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver ao deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de ti. Em verdade eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E aí a gente fala, peraí, mas o menor no reino é maior que ele. Porque hoje nós somos convidados a pertencermos ao reino, porque Jesus já veio. E a partir do momento que nós somos participantes da graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos coloca nesse nível de sermos maiores do que este que Ele considerou que era o maior nascido de mulher. E esse sou eu e você. E é interessante que quando nós pensamos aqui nesse João, que esteve sendo a voz que clamava no deserto, ele veio aplanando os caminhos. Vamos pensar aqui num lugar que está sendo preparado para um loteamento. E ali muitas máquinas trabalham, né? Muitos caminhões de terra são retirados, né? Muito combustível é gasto. E João esteve ali fazendo esse trabalho árduo de aplanar os caminhos no deserto para que pudesse passar o Salvador, para que fosse anunciado àquelas pessoas que ele vem. E a mensagem não mudou. João, quando ele esteve ali anunciando a vinda do Messias, ele gritava para o povo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E essa foi a mesma mensagem de Jesus para cada um de nós. E aí eu te pergunto, como nós temos anunciado como voz no deserto a vinda do nosso Salvador? Porque Ele veio, morreu, se entregou por nós naquele madeiro, ressuscitou, foi assunto aos céus e Ele voltará. João, o esquisito, foi levantado para anunciar essa mensagem. Hoje essa mensagem, ela se encontra na minha e na sua mão. Somos nós que iremos aplanar os caminhos tortuosos, que iremos anunciar que os cegos enxergam, os coxos andam, os mortos são ressuscitados, que Ele vive, reina e voltará para buscar a sua igreja. Esse local onde João esteve ali pregando, ele cumpriu o papel de precursor daquele que outros profetas também foram levantados, né? Muitos profetas apontavam para o Messias, e João foi o maior deles, levantado para fazer esse apontamento. Jesus veio, e hoje nós estamos aqui para continuar apontando o caminho do nosso Salvador. Esse chamamento ao arrependimento, eu queria que a gente abrisse Mateus 3.
2, que fala da pregação de João Batista. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, que nós acabamos de ler. Voz do que clama Estava João vestes de pelos de camelo, um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele em Jerusalém toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e era por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E aí, vamos ver esse próximo versículo. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, retrucou-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Vamos entender essa exortação de João para aqueles que se chegavam ali só com aparência, só de fachada. Amados, às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer as nossas mazelas. Quantas vezes nós estamos diante do Senhor, levantamos nossas mãos e não são mãos santas? Quantas vezes nós estamos diante do Senhor com o nosso coração dúbio? Quantas vezes nós estamos diante do Senhor sem a sensibilidade do Espírito Santo para ouvir a sua voz? Deus ministrou uma coisa muito forte no meu coração a respeito do jejum. A gente fala que os princípios, da oração, da leitura da palavra e do jejum é o tripé que mantém a igreja de pé. Amém? Mas jejuar é fácil, gente? É fácil? Porque somos carnais. A nossa matéria quer o pão. Quem é que acorda morrendo de fome de ler a palavra de Deus? Faminto para ver o que Deus tem para me falar nesse dia. Mas a gente já levanta caçando um cafezinho, é ou não é? Não é verdade? Gente, se o almoço estivesse pronto na hora que eu levanto, eu já até almoçava. De tanta fome que eu tenho de manhã. E aí, eu estou fazendo um curso online, e nesse curso essa semana falou do jejum. E uma frase que foi falada ali, ela ficou batendo aqui na minha cabeça, que dizia assim: a pastora, ela falou que muita gente reclama com ela: pastora, eu não consigo jejuar porque eu sinto muita dor de cabeça. Pastora, eu sinto fome demais. Ela falou: gente, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Se não fosse para mortificar a carne, nem mandava fazer. Que bom, você está sentindo dor de cabeça? Está funcionando o jejum. Está funcionando. Você está sentindo fome? Está funcionando. Você está mostrando para a sua carne que você domina ela. Que não é ela que te domina. Agora, se eu não consigo dominar o copo de café, eu vou dominar mais o quê, gente? Porque vocês concordam que não é uma coisa demasiadamente difícil? Tem coisas bem mais difíceis nessa vida. E aí, essa pastora falou assim: o jejum é fome da comida. Porque o jejum é se abster
do alimento. Amém? Claro, tem alguns tipos de jejum e a gente não vai entrar aqui nessa seara. Mas o jejum, ele é abster-se de algum tipo de alimento. Mas quando eu me proponho a jejuar, eu estou declarando, eu tenho fome do sobrenatural de Deus. E aí eu falei, Deus me perdoa. Deus me perdoa, me perdoa. E aí quando a gente vê o João Batista falando, arrependei-vos. E eu falei, Senhor, eu me arrependo. Das vezes que eu falei que eu ia jejuar até meio-dia e 10 horas, eu fui lá e entreguei. Porque na hora que eu vi a garrafa de café, eu sucumbi a ela. Oh Deus, eu vou entregar agora, Senhor, em nome de Jesus, já entrego. Oh, gente, eu já entreguei o jejum botando café no copo. De tanta pressa que eu estava para entregar aquele jejum. E eu falei, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Porque eu quero ter fome do sobrenatural de Deus. E aí, quando João Batista exorta aqui esses homens que iam ali e falavam assim, nós também somos filhos de Abraão. Mas as suas obras não denotam de quem é filho. João sabia que as obras deles eram más. E ele falou, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Nós precisamos de reconhecer a nossa verdade, nua e crua, quem nós somos. Onde nós precisamos melhorar, onde nós precisamos acertar a nossa rota e corrigi-la. E aí, nós estaremos produzindo frutos dignos de arrependimento. E aí aqui diz assim, o propósito da mensagem de João, anunciar o Messias e o cumprimento daquela profecia. Jesus era o cumprimento dessa profecia e ele veio para restaurar os indivíduos. E aí, o Senhor, ele fala assim lá em Mateus 11, a gente não vai ler, quando ele fala lá, aprendei de mim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, trocai o meu fardo o seu fardo pelo meu, porque o meu é leve e suave, e aprendei de mim, que sou o quê? Hoje tem uma frase muito dita aí, em muitos meios. Eu prefiro ter paz do que ter razão. Será que é mesmo? Quando Jesus está dizendo ali, aprendei de mim que eu sou manso. Eu proclamo paz. Por onde eu vou, a paz vai comigo. Eu estou ali para ser resposta, para ser solução, para ser aquilo que Deus quer que eu seja. A gente fala que a gente prefere ter paz, mas se der uma oportunidade a gente entra em guerra, gente. Porque a nossa natureza é assim. A nossa natureza é de confrontar, é de discordar, é de se opor. É ou não é? É de querer argumentar, é de querer convencer o outro de que eu estou certo. Jaque, mas eu estou certa, Jaque. Eu estou certa. Eu quero provar para o outro que a razão é minha. É ou não é? E aí Jesus vem falando, aprendei de mim, que sou manso e humilde. A humildade, ela é o oposto do orgulho. E outra coisa que eu aprendi a respeito do jejum. O jejum me leva para esse lugar de humildade. Porque quando eu mortifico a minha carne e a minha natureza, eu estou mortificando o meu orgulho. A minha autossuficiência. Eu estou me colocando num lugar de dependência de Deus. A humildade que Deus quer de nós é essa humildade que nos leva para um lugar de dependência daquele que nos chamou, daquele que é conosco, que nos sustenta, daquele que estará conosco até o fim.
E quando a gente vê a declaração de Jesus, ele fala que os religiosos não o reconheceram. Os homens cheios de sabedoria, cheios de conhecimento, não o reconheceram. Não conseguiram compreender a mensagem que ele estava vindo trazer, que é a mensagem do reino. E vamos lá. Estou preocupado com o horário, porque eu falo muito, né, gente? Eles já me disseram, para de falar que você fala muito. Mas eu continuo falando. Pastor, me perdoa, eu vou parar de falar que eu falo muito. O irmão Hélio, acho que ele está, nem sei onde que ele está. Ele gosta muito do pastor, eu acho que ele não é pastor não, Ismael Sobrinho, é o psiquiatra. E ele falou uma frase essa semana que eu anotei, que fala assim: muitos são intensos, mas Deus procura os constantes. É um pouquinho todo dia, né? O lembrete do Hélio: sem palavras, sem café. É todo dia, é um degrau por dia, é um pouquinho de cada vez, é a constância na presença de Deus que vai nos levando para este lugar que Deus quer para nós. E como nós iremos ser a voz que clama no deserto, nos desertos da vida? Nós vivemos num mundo perdido. Nós acabamos de ver noticiado a morte de uma professora, inclusive que morava aqui, né, no bairro que a Verinha morava, no Santa Amélia. A mulher era professora do Santa Marcelina. Né, uma morte bárbara, cruel. E aí, você vê uma semana depois, o filho dela sendo preso, porque foi ele que matou a mãe. Por causa de vícios em jogos, por causa de dívidas. Então, nós precisamos verdadeiramente, nesse mundo que é uma terra árida, uma terra de violência, de injustiça, de crueldade, é nesse mundo que a igreja se encontra. Nós precisamos da resiliência de João Batista, aprender com esse grande homem de Deus, que foi ali. E não, ele cumpriu com excelência a missão que tinha sido dada a ele. Será que foi fácil? Mas Deus o capacitou. Então, o nosso testemunho será uma das formas de nós sermos a voz que clama no deserto. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Nós precisamos verdadeiramente mortificar a nossa carne, a nossa natureza, nos humilhar, nos arrepender, consertar. Ninguém aqui é perfeito, nós vamos errar. Nós vamos errar. Mas Deus estará sempre pronto para nos ajudar quando nós nos rendermos diante das suas potentes mãos. E aí, eu queria que a gente lesse 2 Coríntios 3:3. Pastor Ismael, eu não sei se aqui no início foi falado, ele hoje foi a um casamento. Ele, não sei se ele que vai estar ministrando esse casamento, então por isso que ele não se encontra aqui. E eu estava em viagem e ele me designou para trazer a palavra. Aí, amados, eu vou confessar.
Eu pensei, oh meu Deus, por que ele não deixou eu falar depois que eu voltasse? Porque agora eu já fiquei lá na viagem e todo lugar que eu ia, eu tentando, assim, oh meu Deus, o que eu vou falar? O que o senhor quer que eu fale? E já fiquei, né, naquela inquietação santa. Qual que é o texto? 2 Coríntios 3:3, que diz assim, ó. 3:3. Vós sois, no 2, 3:2. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Nós somos a carta de Cristo. Está gravado aí. E nós precisamos manifestar essa carta que foi impressa em nossos corações. Outro texto para a gente ler, Isaías 55. Tem uma colocação de Billy Graham, que ele falou assim, que Jesus, ele não pode ser o remédio, a dipirona, que a gente toma quando a nossa cabeça dói. Mas ele precisa ser o pão diário, que nos alimenta a cada dia. Amém? E é esse pão diário que vai nos capacitar para nós cumprirmos a missão que está confiada a todos nós. E aqui em Isaías 55 diz assim: todos vós os que têm sede, vinde às águas. E vós, os que tendes dinheiro, que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei sim. Vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. E aí, ele fala mais: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e as vossas almas viverá. E a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Ô, gente, quem aqui gosta de um brinde? A gente fica eufórico, né? Quando fala que vai ter um sorteio, não fica? Ó, vai ter um sorteio, vai ter uns brindes. Ó, é gratuito, a entrada é gratuita. A gente já falou, ó, é só retirar ali o convitinho. A graça de Deus é esse presente que nenhum de nós merecíamos. Ninguém fez nada para ganhar ele. Mas ela está disponível para todos nós. Esse convite que o Senhor nos faz, ele está ali, ó. Basta a gente retirar. Basta aceitarmos. O que Jesus quer de nós é essa inclinação do nosso coração para aceitar o convite da graça maravilhosa que já está sobre nós. Muitas vezes o inimigo tem tentado nos tirar a identidade que nós já temos. E aí eu vou começando a murchar, eu vou começando a deixar o Espírito Santo apagar. Eu preciso entender a minha identidade em Cristo. Quem eu sou? Quem é que está comigo? E isso fará
toda a diferença na hora que eu estiver ali nos desertos da vida, sendo a voz que clama pelo dia da redenção. Nós temos a tendência de achar que é uma performance. E muitas vezes, essa nossa busca por uma performance nos deixa extremamente frustrados. E aí, quando a gente entende que essa graça que fala, vinde, sacia a sua sede, venha e compre mesmo sem ter dinheiro. A palavra de Deus fala que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, que nós estamos assentados naquele lugar com Cristo Jesus. E aí a gente fica aceitando Satanás nos colocar num lugar onde a gente ainda tem que ficar degladiando. Você já foi feito mais que vencedor. A gente tem lá em Efésios 6, não vai ser a pregação dessa noite, mas foi interessante que ontem a Linda estava lendo aqui, e Efésios 6 falou muito comigo essa semana toda. E uma colocação ali que eu ouvi e que me fez uma mudança de entendimento, é falando que as armaduras de Deus, a palavra fala assim, que as nossas armas, elas não são carnais. A nossa luta não é contra sangue nem contra carne, e sim contra principados, potestades. E que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. E que nós devemos nos revestir das suas armaduras. Só que olha o que é interessante. Que essas armaduras, uma é de ataque, que é a espada, que é a palavra de Deus. Essa você pode mandar lenha. Você pode cortar de todo jeito que você quiser, que está garantido. As demais são para sua proteção, que é o capacete da salvação, calçar os pés com o evangelho da paz, cingir os lombos com a verdade. Que verdade é essa? É a verdade sem máscara, sem rodeio, sem fingimento. Deus quer isso, Deus quer sinceridade no nosso coração. É essa verdade que agrada a Deus. Deus, eu estou achando muito difícil jejuar, me ajuda. Deus, me perdoa porque eu tenho sido negligente com essa base que precisava já estar estabelecida na minha vida, mas não está. Eu reconheço, Pai, que se o Senhor não me ajudar, eu não consigo, eu não posso, eu não vou. E aí, fazendo isso, nós estaremos sendo verdadeiramente mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E entender a grandeza da graça nos faz dependentes dela. Deus, misericórdia, né? A gente gosta muito de usar a palavra misericórdia, que é o quê? Colocar o coração na miséria. Senhor, eu sei que eu não mereço, mas me ajuda, me socorre. Me instrui, tira essa vontade, esse desejo, esse pensamento. Eu não sei qual área que você vive as suas lutas. Cada um é provado numa área. E às vezes alguém pode olhar aqui para mim e achar que minha vida é um mar de rosas. Mas lutas, elas vêm. Mas eu estou aqui para te dizer, elas passam.
Sabe por quê? Porque a palavra fala: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele fugirá por 7 caminhos. Por quê? Porque eu estou guardada pelas armaduras de Deus, protegida pelas potentes mãos do Senhor, escondida na cruz de Cristo. O diabo olha para mim, mas ele vê a cruz de Cristo na minha vida. O diabo olha para mim, mas ele vê o poder do sangue de Jesus, que me purifica de todos os pecados. E ele não tem mais autoridade para apontar dedos, para me acusar. Quem intentará acusação contra os eleitos do Senhor? É Ele que te justifica. Ele nos justifica. O sangue de Jesus não foi em vão. Ali foi pago um alto preço, para que eu e você andasse nessa terra e declarássemos que Jesus vive, que Ele reina e que Ele voltará e que um dia estaremos eternamente com Ele. Como eu posso ser a voz que clama no deserto, vivendo os valores do reino? Lá em Romanos, não precisa de abrir, Romanos 14, 17. Ô Hélio, eu tenho até qual horário? Até 8h30, mais 10 minutos, é isso mesmo? Então vamos lá. Vivendo os valores de reino, não precisa abrir. A palavra fala lá em Romanos que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. A oração do Pai Nosso que nós oramos, né? De uma maneira quase que automática: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O reino de justiça, de paz e da presença do Espírito Santo. É esse reino que nós precisamos viver o tempo todo. O reino que fala que é dando que se recebe. O reino que fala que melhor coisa é dar do que receber. O reino que fala que o que quiser ser o primeiro, que seja servo de todos. Esse é o princípio do reino, o princípio da comunhão, da unidade, onde eu começo a tirar os meus próprios interesses do trono. Amados, um dia eu estava fazendo uma oração, e aí uma palavra ecoou muito profundo. Até quando os seus problemas continuarão sendo seu ídolo? Tem hora, gente, que a gente está tão voltado para as nossas necessidades que a gente não consegue pensar em outra coisa. A gente só tem aquele assunto com Deus. E aí a gente precisa de aprender os valores do reino. Esse reino que deve ser tomado por esforço. Essa condição de tomar o reino por esforço, numa das Bíblias de estudo que eu usei para preparar, dizia que muitas vezes representa uma conotação violenta ou até negativa. Essa coisa de tomar por esforço, tomar na força, tomar de uma maneira violenta. O melhor entendimento representa a maneira corajosa e resoluta dos fiéis de aceitar para si o reino que Deus oferece e vencer pela fé e obediência no poder de Cristo, vencendo qualquer oposição do mundo exterior. O reino sendo pressionado para avante, para frente, mesmo que homens violentos como Herodes
estejam tentando paralisá-lo e calar a sua voz. Eu não vou ler aqui não, depois vocês leiam Mateus 14, fala sobre a morte de João Batista, que foi uma morte muito triste, né? Devido à denúncia dele do pecado de Herodes, a sua esposa, ela instrui a sua filha a pedir ao pai a cabeça de João Batista. E o rei, ali já embriagado, tinha empenhado a sua palavra de que qualquer coisa que ela pedisse seria dado. E ele manda executar João Batista dessa maneira. Mas o reino não parou. A voz que clamou no deserto e hoje está lá com os grandes heróis da fé, esperando para o dia que nós todos estaremos juntos. Essa voz, ela foi e ecoa até hoje nos nossos corações. Já estou terminando. Servindo com humildade. Como eu posso ser a voz que clama nos desertos deste mundo? Servindo com humildade. É libertador tirar o foco de nós mesmos, colocando as nossas necessidades, as necessidades do nosso próximo, acima das nossas. João declara que ele não era digno de calçar as sandálias nos pés de Jesus. João declara que ele não era digno de batizar o mestre, quando Jesus vai até ele pedindo para ser batizado ali no Jordão. E ele fala: Senhor, mas eu que tinha que estar sendo batizado pelo Senhor. Porque João, ele batizou as pessoas nas águas, mas Jesus traria o batismo com o Espírito Santo e com fogo. E é isso que nos coloca neste lugar de pertencentes ao reino. E aí, por fim, produzindo os frutos dignos de arrependimento. Ter uma identidade no Cristo nos reveste desta coragem. Frutos que falam de verdade, de sinceridade, sem máscaras, sem vida de aparências. Saber quem eu sou, quem é por mim e a quem eu devo combater. Importância da mensagem de João. Essa mensagem do reino não é do João Batista. A mensagem não é dele, e sim é a de Deus para todo homem. É a mensagem de Deus a todos os homens. Vamos ler aqui para terminar. 2 Coríntios 5, 17 a 20. Coríntios 5. Que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério de reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. A voz que clama no deserto mostrava a necessidade de silenciarmos o barulho do mundo e preparar o nosso coração. O deserto simboliza o estado seco e sem vida espiritual em que as pessoas viviam, distantes de Deus, necessitando de renovação e de sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Ensinou pessoas a respeito de justiça, de misericórdia, de moralidade, de jejum, de arrependimento, de confissão de pecados, do batismo e do juízo final. João foi implacável e cumpriu o seu propósito de vida com coragem. Sejamos nós a voz que não silencia, a anunciar nos desertos deste mundo, que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Amém? Eu queria nessa hora, a gente vai ter uma canção aqui, eu queria que você colocasse a mão no seu coração, que você aí no seu lugar, esteja se apresentando diante do Senhor, e pedindo a Ele essa capacitação, para que você seja essa voz que ecoa em alto e bom som nos dias atuais. Que você seja capacitado pelo poder do Espírito Santo. Senhor, nesta hora, Pai, nós estamos aqui como igreja. Deus, nós reconhecemos, ó Pai, as nossas limitações humanas. Nós reconhecemos as nossas fragilidades. Nós reconhecemos, ó Pai, os nossos medos, o nosso egoísmo, Pai. Nós reconhecemos, ó Pai, quantas vezes nós estamos, ó Pai, na Tua presença, com o nosso coração dividido. Deus, nós nos encontramos muitas vezes, ó Pai, com prioridades erradas. Oh Deus, quantas vezes nós estamos, ó Pai, sem dar testemunho, ó Pai, daquele ao qual nós servimos. Deus, mas nessa hora, nós clamamos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha produzir, ó Pai, frutos dignos de arrependimento. Deus, a Tua palavra nessa noite, Pai, nos chama a nos arrependermos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse reino que não é comida, que não é bebida, que não é ter, que não é poder. Seja estabelecido, ó Pai, no seio da Tua igreja, na vida dos Teus filhos, ó Pai. Deus, que venha o Teu reino sim, ó Pai. E que esse reino, ó Pai, seja, Deus, para todo sempre. Que esse reino, ó Pai, seja um reino inabalável. Pai, que os fundamentos deste reino, ó Pai, estejam sendo entronizados em nós. Pai, através da humildade, através, ó Pai, da mortificação da nossa carne. Oh Deus, nós queremos ter fome do sobrenatural de Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz. Dai-nos ouvidos sensíveis. Jesus declarou: os surdos ouvem. Por isso, Pai, nesta noite nós te pedimos, destapa os nossos ouvidos espirituais. Nós queremos ouvir a Tua voz. E mais que isso, Pai, dai-nos uma fé, ó Pai, que nos impele a obediência. O Seu convite está posto. O Seu convite está posto, mas cabe a mim aceitá-lo ou não. É gratuito, mas se eu não pegar, não é meu. A Tua graça, Pai, o Seu favor que nós não merecíamos, ela está, ó Deus,
sendo apresentada a cada um de nós. Por isso, derrama da tua graça, do teu favor, da tua misericórdia, da tua sabedoria. Oh Deus, nós queremos, ó Pai, sim, mais de Ti. Nós queremos declarar que pertencemos, ó Pai, a este reino. Reino de justiça, de paz, de amor. Reino de perdão. Oh Deus, nos capacita, Pai, para o amor genuíno. O amor que tudo crê, que tudo suporta. Oh Deus, o amor, ó Pai, que não se vangloria. O amor, ó Pai, que tudo crê, que tudo espera. Oh Deus, em nome de Jesus, muito obrigada pela Tua palavra que é vida. Oh Deus, muito obrigada, Pai, muito obrigada, Senhor, porque nós temos o Senhor conosco. Pai, em nome de Jesus nós oramos e cantemos ao Senhor. Canta, igreja, profetiza. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou. A hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem, ele vem, ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem, ele vem, ele vem. Todas as nações, porque ele vem. E fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. E fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem, e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem, e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem, e de fazer
nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem, e de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem, e de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem.